As pessoas não têm referenciais de fé. As pessoas perderam os seus referenciais de fé. Vivem pela vista e não mais por aquilo que a fé preconiza ser, aquilo que não se vê. Ora, se a fé que eu tenho é a fé naquilo que eu tenho, que eu vejo, que eu palpo, então não é fé. A fé é aquilo que eu não posso ver, mas eu contemplo, segundo Deus assim nos mostra. Quando nós olhamos a economia caindo, nós pensamos, todos vamos para o buraco. A igreja vai fechar. Tudo vai acabar. Quantos séculos de crise nós temos vivido? Esse ano é o ano de 2020. E já passamos do meio para o final. Não existe na história da humanidade um ano sem crise. Não existe. Meus irmãos, não é a crise que move a igreja que passa por cima da crise. Não é a fé que muda. A história não é aquela fé que se prostra diante da crise, mas aquela que avança apesar da crise. Ter fé é viver pela fé. Não basta ter fé e olhar para a circunstância e dizer, ai, ai, meu Deus, seu Deus está contigo. Mas tu tem feito o que com isso? O conhecimento do Senhor tem mudado a tua vida em que sentido? Não é o conhecimento do Senhor que te faz cair diante das circunstâncias. Se tiver que cair de joelho, tem que cair de joelho diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, existe aqui um paradoxo tremendo que nós estamos vivendo. Vivemos num momento de crise tremenda no mundo inteiro, mas deveria ser um momento de maior fé no mundo inteiro. As igrejas deviam estar lotadas de homens e mulheres de fé, pessoas crendo naquilo que Deus vai fazer, porque o que um homem está fazendo, todo mundo já está vendo. O homem vai levar o mundo de mal a pior, todas as coisas ruins vão acontecer, mas porque a igreja não se prostra diante das coisas do mundo, é que nós conseguimos manter esse mundo de pé. Não é o mundo que se mantém para a igreja, mas é a igreja que mantém o mundo. São os homens e mulheres de fé que suportam as provações e as privações de todos os tempos e movem a história. A história da igreja, ela é feita de homens e mulheres de fé, que não se dobraram diante das circunstâncias, não se dobraram diante daquilo que o mundo impunha, mas mesmo com toda a força do mundo, criam num Deus que estava acima de todas as coisas do mundo. Meus irmãos, cadê esses homens e mulheres de fé no mundo que hoje nós estamos passando? Mais um. Que tipo de fé? Que tipo de fé vemos hoje? Esse texto de Atos é um texto que para mim é emblemático. A gente pode olhar, analisar ele de várias formas, mas a gente vai analisar ele sob o aspecto da fé. Porque a fé, ela vai além das circunstâncias, e esse é o ponto que nós temos que nos apegar na palavra de Deus nessa noite. Eu quero trazer aos irmãos como um momento de fé, para restaurar a fé, para renovar a fé, e para dar a fé àquele que não tem. A carta de Tito, que Paulo começa dizendo assim, olha, eu envio a carta para que, restaure as fé, reanime aqueles que estão com fé caída, e é isso que nós temos que fazer, um olhar para o outro, diante das circunstâncias que estão ruins, vamos reanimar a nossa fé. Cadê aquele homem interior pautado na palavra? É esse que tem que ser robustecido nessa hora. Cadê aquela mulher de oração? Se perdeu no longo do caminho, é agora a hora de restabelecer a oração. Agora é a hora de nós olharmos a palavra de Deus e mergulharmos nela, e encontrarmos ali aquilo que o mundo não pode dar. O mundo não pode dar as respostas que Deus já deu. Deus já deu as respostas e colocou elas aqui. Nós é que temos que mergulhar aqui e restaurar a nossa fé. Não olhar para as circunstâncias do mundo. O mundo nunca vai dar circunstâncias favoráveis para a igreja. O mundo milita contra a igreja. O mundo milita contra aqueles que creem no Senhor Jesus. O mundo odeia os filhos de Deus. Meus irmãos, não se iludam. Há pessoas que acham que há como conviver e ficar cocheando de um lado para o outro. Não tem como. A fé exige postura. A fé exige ação. A fé exige
atitude. Que fé nós temos hoje? Será que a fé que nós temos visto, os exemplos de fé que nós temos em nosso meio, eles nos inspiram isso? A palavra de Deus fala lá em Lucas 18, 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que fé que Jesus vai achar aqui na terra? Porventura, o homem, Filho do Homem, vai achar essa fé? Olha o que diz a palavra de Deus lá em Atos 16, um exemplo de fé para nós nessa noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu estou incomodado com a máscara aqui. Já está embaçando meu óculos. E sem óculos eu não enxergo, então a luta está... Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe perguntaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa, todos. Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus, e todos da sua casa, naquela mesma hora, naquela mesma noite. Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Note a fé desses homens. Eles não estavam livres no momento gostoso da sua vida, eles não estavam na beira da praia curtindo um sol, eles não estavam de posse de todas as suas liberdades. Não. Eles estavam presos. Talvez presos como muitos de nós nos sentimos hoje nas nossas casas. Mas ter fé não é uma questão de circunstância. Quem tem fé, tem, apesar das circunstâncias. Ter fé de que as circunstâncias são temporárias e vão passar. Todas as coisas vão passar. Todas. Nenhuma coisa vai ficar como é hoje. A história mostra isso. Tudo passa. Mas a mesma história que mostra que tudo passa, mostra que é cíclico. Eclesiastes vai nos dizer exatamente isso, que não tem nada de novo. Tudo o que foi, um dia haverá tornar a ser. Paulo e Silas, eles creram. Eles creram que eles iam poder um dia sair dali daquela prisão. Quando nós vemos aí o versículo 25, nós vemos que sim. Eles não estavam lá murmurando, xingando, reclamando, eles estavam orando, clamando ao Senhor e louvando a Deus. Meus irmãos, quem de sã consciência louva a Deus com alegria profunda em seu coração, com os pés atados, com as mãos atadas, depois de ter sido chibatado, e com a mínima esperança humana de sair daquela condição? Mas a esperança, desde quando a esperança tem a ver com o estar humano? A esperança tem a ver com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Se a nossa esperança é naquilo que nós vemos e aquilo que os homens podem nos dar, então nós somos mais tristes daqueles que podem ter. Porque dependemos de pessoas que mudam conforme o vento, mas se nós cremos no Senhor e depositamos a nossa fé no Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que é imutável, então, meus irmãos, não importa a circunstância, porque essas circunstâncias vão passar, mas o nosso Deus não vai passar. E a sua obra em nós jamais passará sem se cumprir tudo aquilo que propôs em seu coração para nós. Nós comentamos sobre isso hoje pela manhã.
Deus tem um propósito e vai fazer o propósito em nossas vidas. Deus tinha um propósito na vida de Paulo e Silas e eles estavam tranquilos porque eles sabiam o Deus em que eles criam. A sua fé não estava pautada em coisas, mas no Deus que fez todas as coisas. O carcereiro creu? Não. O carcereiro não cria. E por isso, quando viu aquela tormenta, a primeira coisa que ele fez, vou me matar. Não tem solução. O mundo não tem solução por si só, e o carcereiro aqui é o típico do mundo. Homem de posses, mas sem fé. Homem com autoridade, mas sem competência. O mundo é assim. Como é que nós vamos confiar nisto? E depositar a nossa fé nisto? Meus irmãos, temos que acordar. Não é para isso que Deus nos chamou, para confiar a nossa fé nessas pessoas, mas para confiar a uma só pessoa, Jesus, o Cristo. O meu e o seu Cristo. Pela fé, lá em Hebreus 11, 17. Já passei daí, meu filho. Aí. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, que estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente com as promessas. A quem se tinha dito, Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meus irmãos, a fé exigia dele uma ação. A fé exige de nós, todo dia, uma ação. Ou nós movemos a nossa vida em direção àquilo que nós cremos, ou nós recuamos. E se recuamos, já não vivemos pela fé, vivemos pela vista. E se vivemos pela vista, nós somos dignos do próprio sacrifício de Cristo. Porque Ele não morreu para que vivamos pela vista, morreu para que nós vivamos pela fé. E a vida que temos hoje não seja mais a vida pela vista, porque o mundo vive pela vista, mas sim pela vida de fé. A fé no Filho de Deus Todo-Poderoso. Paulo e Silas estavam vivendo assim. O exemplo de Abraão, pai da fé, se deu exatamente assim. Por isso ele hoje é chamado de pai da fé. Foi o primeiro que creu verdadeiramente e colocou à disposição de Deus todas as coisas, sem limite, sem barreiras, incondicionalmente. A fé é incondicional. Ela não depende das condições. Ter fé é ver reconhecendo que Deus está no controle em todo o tempo. Deus não abre mão do controle. Deus não delega o controle. Ele permanece no controle. Mas Ele convida homens e mulheres de fé a fazer parte dessa história que Ele está controlando e conduzindo e agindo. Convida cada um de nós para fazer parte disso. Mas a condição é que nós tenhamos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar até perto de Deus, porque os nossos pecados fazem a separação entre nós e Deus, e somente pela fé em Cristo Jesus nós podemos nos achegar a Deus. Sem fé não tem como. É condição. Meus irmãos, atentemos para o texto. Se a fé não gerar ação, qual o sentido de crer? Se Paulo e Silas, com toda a fé que tinha, não tomassem uma ação, e note, a ação foi não sair. Muitas vezes a ação é permanecer. Paulo e Silas tomaram essa ação, e porque foram fiéis, Deus honrou. Deus honra todos que tomam uma ação de fé, mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que Deus diz. Deus tinha ensinado a eles, na sua palavra, que eles deveriam honrar. Eles honraram aquele carcereiro, que eles deviam ser submissos, e eles foram submissos. Toda autoridade é posta sobre nós com um objetivo. Paulo e Silas entendiam isso, e viveram isso, e confiaram que Deus estava acima de todos, e que a vontade do Senhor seria manifesta. E a vontade do Senhor foi manifesta. Quem tem fé tem atitudes. Quem tem fé tem atitudes. Note, o carcereiro, tão logo ele
creu no Senhor Jesus, ele ouviu a palavra do Senhor Jesus, ele viu os atos daqueles homens, ele disse, eu quero isso para mim, como é que eu faço para ser salvo? Ele teve um ato de fé. A fé gera em nós atos de fé. A nossa fé não é para mortos, não é para ficarmos calados, mas sim para avançarmos. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de intrepidez, de ousadia, para avançarmos e fazermos aquilo que é Ele que nos impulsiona. Não para vivermos segundo os nossos deleites e vontades, mas para fazer segundo a sua vontade para nós. Meus irmãos, temos que viver pela fé. Viver significa agir. Uma pedra não vive, ela fica paradinha. Mas nós nos movimentamos, nós agimos, nós fazemos as coisas acontecer. Nós somos os protagonistas da história, e eu vou falar isso de novo, já falei isso pela manhã aqui. Deus nos chamou para avançarmos e fazermos as coisas acontecer. A história é movida por homens e mulheres que fizeram acontecer, não por aqueles que olharam a história passar. Todos nós somos chamados, segundo a palavra de Deus nos mostra, para sermos cabeça e não cauda. Em cada um de nossas posições, cada um de nós é chamado para ser e fazer. Nós já somos filhos de Deus. Agora temos que viver como filhos de Deus. Nós somos chamados pela fé. Então agora nós temos que viver pela fé. Não pelas vistas. Tem um hino antigo que fala assim, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guie por vistas. Porque se a minha alegria depende dessas coisas, então um dia eu vou estar bem, outro dia eu vou estar mal. Mas Deus não nos chama para isso, Deus nos chama para termos uma perenidade de alegria, uma constância. E essa constância só é capaz de acontecer em nossas vidas quando eu tenho fé. Porque é a fé que me faz olhar além das circunstâncias. A fé que depende das circunstâncias não é fé. E eu repito, fé que depende das circunstâncias não é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não se veem, senão na nossa própria mente, segundo o nosso próprio coração. No sopro de Deus, na sua infinita graça que acontece em nossas vidas, muitas vezes. É dessa forma que nós vivemos. Quando eu não sei o que fazer, o que eu faço? Eu oro. O que é orar? É um ato de fé. É quando eu digo que Deus está no controle. Eu só oro a Deus porque eu confio que Ele está no controle. Isso é fé. Se eu não confiar, não tem por que orar, porque eu sei que ninguém vai me responder. Agora, se eu creio que Ele está me escutando e que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem a sua mão está encolhida, que não possa me abençoar, então eu posso me achegar a Ele, eu posso com fé romper a minha própria barreira interior de incredulidade e avançar em direção a Deus pelos méritos de Cristo. Meus irmãos, foi exatamente isso que Paulo e Silas fizeram ali. As suas atitudes mudaram a vida. As suas atitudes mudaram a história, mudaram a sua própria história, mudaram a história daquele carcereiro, mudaram a história da família do carcereiro. E nós vamos parar para olhar depois, naquela cidade, foi uma das igrejas que nasceu, que fizeram um trabalho tremendo, igreja de Filipos. A carta de Filipenses é uma carta de alegria, onde Paulo lembra de tudo aquilo que Deus fez e fazia através daqueles irmãos. E tudo começou com histórias assim. A história daquela mulher, Lídia, que estava ali lavando roupa, a história do carcereiro e a história de tantas pessoas simples que foram tocadas por Deus e movidas pelo Espírito, pela fé, fizeram grandes obras. Enquanto muitas igrejas grandes aconteciam, ali era uma igreja pequena, mas no dia da crise, enquanto as outras corriam, eles estavam de pé, firmados na rocha. Meus irmãos, Deus tem para nós isso, homens e mulheres de fé são provados diante da crise. Homens e mulheres de fé são provados quando não têm condições. É aí que Deus dá as condições. Aquilo que nós podemos fazer, Deus dá a nós que façamos. Deus nos dá braços, pernas, condições para fazermos. Mas há um momento em que nós não temos mais essa condição, então é Deus que faz. Mas até para vermos isso, é um ato de fé. Sem fé, ter fé é viver na dependência de Deus.
em todo o tempo. Quando está bom, dou glória a Deus. Quando está ruim, dou glória a Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu possa pedir e imaginar. Eu sei que a graça de Deus que está sobre mim, ela vai além de todos os meus pecados que eu pude cometer no meu passado e aqueles que ainda irei cometer até o dia da minha morte. Porque a graça de Deus é infinita, eu sei que a misericórdia do Senhor se renova em mim todos os dias, e por isso eu posso avançar sem medo, e pela fé, ainda que eu caia, eu me levantarei, porque eu sei aonde eu posso me apoiar. O mundo não sabe, o carcereiro não sabia, mas Paulo e Silas, apesar de estarem ali, prostrados, amarrados, eles sabiam. Meus irmãos, se o mundo tem te amarrado, se todas essas condições que estão ao teu redor têm te feito prostrar, acorde, desperte para a fé. É a fé que vai te levantar. Não são as condições que estão ao nosso lado, mas apesar das condições, Deus vai te levantar. Ele é poderoso. Meus irmãos, temos que avançar. Quem tem fé, tem atitude. E ter atitude não é fazer aquilo que todos esperam que seja feito, mas é fazer aquilo que ninguém acredita que pode ser feito. Quando há um obstáculo muito maior que tu podes remover, então Deus vai te ajudar. Então tu vai e faz. E quanto menos espera, aquele obstáculo vai ser retirado. E aqui não é uma palavra de positivismo, não, é uma palavra de fé, meu irmão. Eu estou dizendo com todas as letras, Deus pode fazer muito mais do que nós possamos pedir e imaginar, porque a tua palavra diz assim. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que está nos dizendo. Então nós podemos crer e avançar, e ter atitude, e ir de encontro às situações, desde que sejamos debaixo da vontade do Senhor. Veja bem, Paulo e Silas estavam ali presos, não porque simplesmente eles queriam estar presos, mas estavam pregando o Evangelho. E por causa do nome do Evangelho foram presos. Por causa do Evangelho eles foram açoitados. Por causa do nome de Cristo eles foram ali. Mas pelo mesmo nome de Cristo e pelo Evangelho que eles pregavam, eles ali testemunharam. E porque testemunharam, porque foram fiéis, porque permaneceram firmes na sua fé, então Deus os honrou. Aqui não é uma nova teologia, é a boa e velha Bíblia sendo colocada em prática. Aquilo que o mundo não conhece, aquilo que os cristãos têm jogado de lado, a irrepreensível Bíblia do Senhor. A palavra de Deus, não um livro que contém a palavra, mas a própria palavra de Deus, dada, revelada ao homem. Meus irmãos, enquanto muitas pessoas discutem se Deus está aqui, eu digo, Deus está aqui e se revela a mim pela sua palavra. Meus irmãos, tenha fé. Viva pela fé e tenha atitude de fé. Diante das circunstâncias, mova as pedras que estão pelo caminho. Não importa se há lomba acima, vá, acredite. Deus vai te conduzir. E muitas vezes por caminhos que são assim, mas por outras vezes são caminhos muito mais tranquilos. Ainda que ande por vales terríveis de morte, Deus jamais vai te abandonar. Mas tenha fé. Tenha fé. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Meus irmãos, o resultado de nossa fé são as nossas próprias obras. As nossas obras mostram aquilo que temos de fé. Nós não fazemos obras para conquistar as coisas, nós fazemos obras porque já conquistamos. Eu não faço benevolências, beneficências para ter a salvação, eu faço porque eu sou salvo. E essa salvação que já está em mim me impulsiona a avançar. A graça de Deus que já está sobre mim é que me faz mover. A fé no Senhor Jesus é que transpõe as montanhas. Como está a sua vida? Qual é a fé que tu tens vivido? Tem vivido a fé que o mundo tem te apresentado? Ou tem vivido a mesma fé que moveu Paulo e Silas naquela prisão e que deu frutos? A fé no Senhor sempre dá frutos, mas não para ti, frutos para a glória de Deus, fruto de salvação.
O testemunho da tua vida, os teus atos, eles sim vão te colocar junto àquela galeria, lá em Hebreus. É muito bonito quando a gente lê lá em Hebreus 11, fala dos heróis da fé, e a gente vê claramente que os testemunhos deles é que os colocaram ali. E o testemunho não é dado por aqueles que não fazem nada, mas sim por aqueles que avançam, por aqueles que rompem consigo mesmo os seus próprios problemas. Abraão podia ter ficado sentado lá junto com essa terra. Ele podia ter escutado aquela voz e dizer, não, mas não é para mim, fala com meu vizinho. Mas ele teve fé, ele creu. Moisés, ele creu. Todos quantos estão naquela galeria têm uma coisa em comum. Creram e avançaram. Ter fé é viver pela fé, não viver pelas circunstâncias. Ter fé é viver confiando que Deus sempre completará a sua obra. Nós damos um passo, Deus nos impulsiona a avançar, e quando nós vemos, nós caminhamos aí uma jornada tremenda e nem notamos. Nós olharmos a história da igreja, nós vemos isso. Eu te convido, meu irmão, a olhar a tua própria história. Eu tenho certeza que tu vai ver a mesma coisa. Os maiores avanços não são nos dias tranquilos, mas são muitas vezes em mares revoltos, em meio a turbulências, a crises tremendas. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E aí surgiu um mês que teve uma inflação tremenda, chegou a quase 80%. O que eu fiz? Eu olhei aquela inflação e disse, todo mundo vai falir. Eu vou comprar e vender. E foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Comprava de manhã e vendia à tarde. Comprava de manhã e vendia à tarde. Meus irmãos, sempre dá para fazer diferente. Sempre dá para enxergar onde ninguém enxerga. Ponha sua fé em ação, em todas as áreas da sua vida. Eu dei um exemplo prático, um exemplo financeiro. Mas pode ser em várias áreas da sua vida. Paulo e Silas estavam aqui presos. E mesmo assim, puderam pôr a sua fé em prática. Ter fé é viver confiando que Deus vai completar a obra. Não para. Avança. Não se acomode. Siga. Muitas pessoas dizem, mas eu não sei para onde seguir. Então faz o seguinte, ora que Deus vai te mostrar o caminho. Mas na medida que Deus te der o caminho, não duvida. Tenha fé. Avance. É difícil, não importa. Avança. Porque Deus te chamou para essa caminhada. E Ele vai completar. Ter fé é viver. Mostre as tuas obras para as pessoas. E elas sejam de testemunho da graça de Deus que está sobre a tua vida. Não tenha vergonha de seguir. E muitas vezes o seguir significa até mesmo entrar em situações que não são boas. Mas se isso acontecer, saiba que o Senhor está contigo e Ele vai te livrar. Porque se tu entrou ali, como Paulo e Silas entraram na prisão, por causa da obra do Senhor, então verdadeiramente o próprio Deus da obra é que vai conduzir as coisas, para que tudo corra bem. Deus vai fazer assim. Ter fé é viver confiando que Deus sempre completará a obra. A fé é a firme certeza das coisas que não se veem, mas também é a mola que nos impulsiona a agir, para poder enxergar, para poder ver. Se ficarmos parados, não é fé. A fé nos impulsiona. A fé em Cristo não é contemplativa, é a fé em ação. Jesus, em momento algum, nos chamou para uma vida de contemplação, não nos chamou para irmos para o meio do monte e sermos um monge e ficarmos lá contemplando a natureza e toda a criação. Isso é bom, é gostoso, mas a fé nos chama a ir ao povo, a ir de encontro às situações e ali transformar, fazer algo. A fé gera vida, e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e diz a palavra do Senhor. O próprio Cristo disse isso para nós. Como teríamos vida em abundância se ficássemos prostrados e não avançarmos? Que vida é essa que não gera vida? Que vida é essa que é inerte, que não produz frutos? Essa não é a vida de Cristo, muito menos a fé em Cristo Jesus. A fé
gera vida, como assim Paulo e Silas ali naquela prisão. Não é paralisia. Ainda que as circunstâncias te façam parar, insista, persista, avance. A fé em Cristo transforma, traz à existência aquilo que ninguém mais pode ver. Ter fé é viver pela fé. Meus irmãos, que nessa noite a gente possa olhar para esse exemplo de Paulo e Silas e possamos analisar a nossa própria vida. Eu gosto muito daquela palavra que nos fala que nós devemos examinar cada um examinar a si mesmo. Não há espaço para julgamento quando nós pensamos nessa palavra. Há somente espaço para nós nos colocarmos diante de Deus e abrirmos o nosso coração e pedir que o Senhor olhe para nós, olhe para cada um e veja se há algum caminho que não agrada. Nessa noite, meu irmão, faça um exame da sua própria fé. Coloque diante de Deus aquilo que já tens feito, as suas obras, coloque diante de Deus. Aquilo que está como posto como alvo para a tua vida, coloque diante de Deus. Peça que Deus mostre e deixe que Ele te conduza. Se a vontade tua for de parar, certamente Deus vai te mover. Se a vontade tua for de correr, Deus vai te dar a velocidade certa. Não importa, uma coisa é certa: Deus jamais vai te mandar não fazer nada, porque a palavra dele não mostra isso em momento algum. Mostra que todos quantos fizeram algo testemunharam da graça dele e por isso foram colocados como heróis da fé. Deus assim faça conosco, Deus assim faça com a tua vida. Te dê graça e encha de fé nessa semana, em tudo o que fizer. Lembre disso, tenha fé, viva pela fé, não se proste diante das circunstâncias. Que Deus assim nos abençoe. Amém?